Este é o capítulo 6 dessa história fantástica que conta pormenores de como tudo aconteceu na velha Criciúma e de lá nós vamos trazer os acontecimentos até os dias contemporâneos. E este capítulo 6 eu quero começar registrando um agradecimento. Eu tenho recebido manifestações de cumprimentos de todos os lados, recantos do Brasil e até do exterior. O pessoal está animado, esperando o próximo capítulo. E sobre os capítulos já havidos, algumas manifestações que eu pensei e trago em forma de agradecimento. O Douglas Silveira Pinto, por exemplo, diz que ele está lendo, ouvindo, aprendendo o porquê que aconteceu essa transformação da Criciúma para Criciúma. Ancelanier Nunes diz textualmente assim, ó, que bom que eles não voltaram, eles os italianos fundadores que queriam voltar, lembram? Então, que bom que eles não voltaram. Valeu a pena construir uma grande cidade. O Dilto Rabelo, nossa história agora ficará eternizada. É isso aí, Dilto. Francisco de Assis, é muito agradável te ouvir. Obrigado, Chicão. Carlos Lacombe, descendente do Lacombe, está na história. Grande prazer ouvir e aprender com o senhor. Eu é que agradeço a honra de tê-lo como telespectador. O Jair diz que seja longa essa nova viagem. Ele quer dizer que essa história tem que se prolongar. Ele quer ouvir mais história. O José Renatão, a cada dia mais aprendizado. É isso aí, meu caro. O André Luiz Laitano, didático como sempre. Mais um ótimo vídeo. Ele faz esse registro depois de ouvir a última edição. A Maria Helena Neves Triquez diz que adora ouvir essas histórias verdadeiras. O Edmilson Zanetti, é muito interessante esse arquivo da nossa história. O Rony Anderson Melo, estou ansioso para o próximo capítulo. Que bacana. O Laélio Inácio pergunta qual foi a primeira edificação erguida na velha Criciúma. Aqui cabe um registro. Eu vou responder, já vou historiar. Naquela hora do desespero, eles resolveram arregaçar as mangas e ir à luta. E já no dia 7 de janeiro, os homens adentraram a mata, nós estamos numa mata atlântica, em busca de o tronco do palmito para fazer os esteios das cabanas. Não eram casas, eram cabanas. E que eram cobertas com a própria folha do palmito. Então, daquelas edificações, entre aspas, sobrou nada, né? Até porque logo em seguida ela se desmancha ao tempo, não é verdade? Mas as comunidades foram se formando, primeiramente no Santo Antônio, depois na primeira linha e finalmente naquilo que seria o centro da cidade de Criciúma hoje. Então essas três comunidades é que formaram o esteio da cidade de Criciúma. Continuando, o Guilherme Carneiro Longo. O Guilherme Carneiro Longo, ele é mais entusiasmado do que eu. Ele toma o meu depoimento e ele faz compartilhar com todos os grupos que ele participa. E eu sei que ele é um dos mais ferrenhos adeptos das redes sociais modernas aqui da internet. E ele faz repercutir, né? Entusiasmado como eu. Eu não diria que ele é mais do que eu, mas nós estamos ali, tá bom? Obrigado, Guilherme. O Tommaso Daminelli. Tommaso Daminelli, apesar do sobrenome ser muito familiar aqui para nós, temos grandes famílias Daminelli aqui na nossa região, ele é italiano. Ele é italiano, vizinho da cidade de Bergamo. Ele está a 8 quilômetros de Bergamo, está na cidade de Levate. E ele está nos vendo, está nos ouvindo. Pois o Tommaso Daminelli manifestou o seu regozijo em estar conhecendo a história de fundação de Criciúma, onde ele veio buscar a mulher dele, casou e voltou para a Itália, veio aqui, casou e voltou para a Itália.
E agora ele está conhecendo, né, os pormenores daquela saga, daquela fundação da cidade de Criciúma, e está muito entusiasmado e faz essa manifestação publicamente no YouTube. Muito obrigado, de verdade. Bom, volto ao status quo de 6 de janeiro de 1880. Eles chegaram cansados, apurrinhados daquela viagem toda, cheio de raiva porque não era nada daquilo, blasfemando porque italiano gosta de uma blasfêmia como ninguém, porcosille, Dio Madonna, e por aí para frente coisas piores, né? Mas finalmente ouviu-se a voz da razão. Todos os italianos que vieram fundar a Criciúma têm como profissão de fé a Igreja Católica Apostólica Romana, e isso está no livro de registro do desembarque deles no porto do Rio de Janeiro, na Ilha das Flores. Se fores ao Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, e procurares o registro da chegada daquele navio e o nome dos passageiros, vais encontrar os nomes de todos os nossos fundadores, a condição civil, se casado, solteiro ou viúvo, e a profissão de fé. Interessante como a Igreja Católica Apostólica Romana dominava o mundo. Para embarcar, tinha que registrar qual é a tua religião. E ali todos professaram que são católicos apostólicos romanos. Perfeito? Então, nessa aí, a viúva Teresa Sônico, uma das imigrantes, chamou a atenção de todos, mandou parar com as blasfêmias, as raivas e coisas e tal, e nós vamos agora rezar o rosário. Puxou o rosário, o terço, e vamos rezar, porque o italiano tem fé, e é com fé que nós vamos erguer essa cidade que nos prometeram e que não existe, pois nós vamos fazê-la existir, nós vamos construí-la. Vamos rezar. Padre nostro, qui c'è in cieli. E aí o Pai Nosso prosseguiu com as Ave Marias, com glória ao Padre. Enfim, rezaram agradecendo. Toda a desgraceira daquela viagem foi esquecida. Agora é momento de orar, momento de rezar, momento de agradecer a Deus que estamos vivos e vamos construir a cidade que nós almejamos. No dia 7, entraram no mato os homens em busca, como eu já falei, dos troncos de palmito para fazer os esteios das cabanas, e as cabanas começaram a ser construídas. Cobriam-nas as próprias folhas daqueles palmitos. Tivemos as primeiras comunidades, que foi a de Santo Antônio, o primeiro núcleo, o segundo foi na primeira linha, e o terceiro aqui no centro da cidade, né? O centro da cidade hoje, na época um banhadão, perfeito? Então assim começou. Não há como buscar nem fotografia, porque não existia. Aliás, não existia fotografia, não existia telefone. Telefone, hoje não se sai de casa sem um telefone no bolso. A qualquer instante nós nos comunicamos com o mundo. E eles, se precisassem telefonar, ou teriam que ir à Laguna, cabo submarino, ou a Torres, cabo submarino. Não há comunicação entre eles. A comunicação era feita cavalgando, era no lombo de cavalo. Quer informação? Vai buscá-la ali em Uruçanga, no lombo de um cavalo. E começaram também a arrumar a terra, a adequar a terra para começar a plantar. Porque o governo entregou para eles um kit, vamos chamar de kit imigração. Esse kit compreendia um arado comunitário, uma junta de carro, uma junta de boi, né? Uma junta de bois comunitário, vaca
para tantas famílias uma vaca. Cachorro e gato, pelo menos um casal solto no meio da comunidade que eles se encarregam de procriar. E mais um casal de galináceos, né? A galinha e o galo. Sei lá se apenas um casal, deve ter vindo um casal para cada família. Esse registro não existe, mas a gente fica imaginando. Né? Porque, diabo, eles têm que comer ovo, e agora? Haja galinha, né? Enfim, e entregou também utensílios agrícolas, como um arado, que é comunitário, ou enxada, pá, ancinho, a foice ceifadeira, e muitas sementes de hortaliças, além de sementes também de cereais. Então ali foram entregues, e isso não foi em abundância, mas foi o necessário para eles começarem a comer e a trabalhar. Né? Trigo, arroz, rama de mandioca e de aipim, milho, feijão e daí para frente. Foi assim que começou tudo na nossa velha Criciúma. E amanhã, ou no próximo programa, eu vou dar sequência a isso tudo que nós estamos falando aqui agora. Porque hoje à noite eu vou a Nova Veneza. Hoje à noite eu vou a Nova Veneza. Nem vou a Nova Veneza, eu vou lá no restaurante do Fefê Damiani. A janta hoje é no Fefê Damiani. Porque Nova Veneza é o centro gastronômico de comida italiana no Brasil. Essa denominação existe, é a capital da polenta, enfim. Mas lá no Fefê Damiani, olha, nós vamos estar aí hoje à noite. Então tá, deixo para cada um o convite para o próximo capítulo e agora fica consignado a cada um e a todos um abraço do meu tamanho.